Quem me acompanha sabe como eu falo sempre sobre ansiedade, sobre estresse, mesmo porque o meu foco é ensinar a ferramenta de meditação, que hoje em dia é muito difundida como uma das principais, vamos dizer assim, ferramentas, entre tantas, para a gestão de estresse e ansiedade. Não é a única e também não é a primeira, não vai ser a última em termos de utilização para a gestão de estresse e ansiedade. Mas eu queria bater um papo com você, Bruno, do ponto de vista da psicologia, que também é recente como ciência, né? 100 anos, Uhum. pouco mais que Sim. isso, que a gente possa entender o que que é para a psicologia ansiedade, quais os tipos de ansiedade, e lembrando aquilo que a gente vem falando sempre, que a Organização Mundial da Saúde, nos últimos pesquisas e índices que saíram, o Brasil como top 1 aí em termos de ansiedade, né? Transtornos de ansiedade e também de depressão, e com um aumento muito grande pós-pandemia, como você falou. Então, acho que esse tema, com certeza, vai ajudar as pessoas que estão em casa sofrendo com ansiedade do ponto de vista mental, do ponto de vista emocional, de todos os desconfortos físicos que ela traz também, né, Bruno? É importante já trazer esses dados para a gente se situar, né? O Brasil, segundo o último mapeamento da Organização Mundial de Saúde, a gente está em primeiro, com médias aí de quase 10% da população. Então, vamos pensar que a população brasileira, em média, é quase 10% E para as pessoas que não sofrem com entendem muito ansiedade. de porcentagem, de cada 100 pessoas, 10 pessoas ali sofrendo de Sim. transtornos de ansiedade. Como a Bruna bem disse, não é aquela ansiedade frio na barriga antes de uma prova, que depois Não, é uma passa, ansiedade patológica, que né? já A traz gente já sai da trazendo ansiedade natural para uma ansiedade de sofrimento mesmo. onde a pessoa está em sofrimento, dificultando algumas tarefas no dia a dia dela na vida, né? Já limitando a existência dela, né, Bruno? Sim, uma das, eu diria assim, os aspectos gerais de uma avaliação para a percepção de se é uma ansiedade natural, que é a Atrapalhar a vida. gente falando sobre isso, ansiedade, o medo, eles são necessários para a nossa sobrevivência. A gente precisa desses mecanismos que nos colocam em alertas, né, para a gente se defender ou para a gente se preparar para algo. Então, os critérios de avaliação é identificar o histórico desses sintomas e o impacto disso na vida da pessoa. Os pacientes que eu recebo com a questão da ansiedade, eu preciso investigar, porque nunca é. A ansiedade é só um sintoma de que algo, um sinal vermelho de que algo não está bem. Então, eu preciso fazer uma investigação histórica. Quando começaram esses sintomas? De que forma eles começaram? Existe uma recorrência desses sintomas? Aí, os impactos que isso tem na vida da pessoa, e também é algo que eu preciso falar que é muito importante também. A investigação, isso já é mais dentro da psiquiatria ou, né, na área médica que a gente pede, é uma investigação orgânica, porque existem muitas doenças também que geram sintomas ansiosos Quando e você fala medicações. orgânico, vamos as pessoas entenderem, né? A psicologia, quando a gente Assim, fala também é orgânico, é que é físico, né? Vamos dizer assim, de um ponto de sim. vista mais leigo, né? Então, Vou até trazer aqui, ó, tiroidismo tem 60% que causa sintoma de ansiedade, pressão alta, doenças, né, cardiovasculares, diabetes a também arritmia causa sintomas cardíaca, que eu ansiosos. sei bastante, que um cardiologista uma vez conversou comigo, dores de cabeça crônicas, cefaleias, Sim. processos alérgicos. Às vezes você é alérgico à poeira, mas se tiver com grau de ansiedade, seu corpo está mais reativo, né, sistema imunológico, então você fica com uma reação de, às vezes, cutânea, pele, asma, né, muito ligado às emoções. Desde medicações também, né, que a gente faz uso. Então, os antihipertensivos podem causar também. Então, existem muitas coisas de base orgânica, né, vamos falar assim, que também podem causar os sintomas ansiosos e que precisa ser feita uma investigação Vamos explicar para as importante. pessoas quais são os tipos de ansiedade, para as pessoas conseguirem se situar. Ah, Uhum, falando de uma forma leiga, vamos dizer assim, que eu não entendo nada de uhum. psicologia, aquele frio na barriga antes de uma prova, que gera às vezes uma diarreia, solta o intestino, ah, aquela boca seca quando você vai fazer uma apresentação que você não conhece muito do assunto, quando você precisa, alguém te ameaça ou num conflito que seu coração dispara e você tem mais suor no corpo, sempre ligado com sintomas físicos, né? A ansiedade, ela traz uma descarga. Quais são esses tipos de ansiedade que nos acorda à noite com medo, a gente não consegue dormir pensando naquilo, em cenários temerosos? Quais são os tipos, Bruno? Eu acho aqui interessante a gente fazer uma delimitação entre as crises, né, e Uhum. os transtornos, porque a O que é gente uma tem. crise, então? A crise são as manifestações que podem ser intermitentes.
né? Uhum. Elas vêm, ocorrem Como se aqui fossem no processos Brasil. alérgicos. Eu sou mais alérgico na primavera ao pólen, então vai Isso, vir, né? Eu vou ter uma crise isso, alérgica. Eu posso ter uma crise de ansiedade, vamos dizer assim. isso, que são intermitentes, são temporais ali. E o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. A Uhum, TAG já é a presença dos sintomas que são excessivos, certo? uhum. Existe esse, entre aspas, excessivos, e que se manifesta como? Na maior parte dos dias e por vários meses. Então, sempre quando o psiquiatra vai analisar se a pessoa já chegou a um TAG, ela precisa ter, na maior parte dos dias e por vários meses, uma recorrência por vários meses. Para entender as É, causas dessa aí, ansiedade. é importante a gente trazer desses sintomas, porque quando chega nos sintomas corporais, que é isso que a gente está falando, né? Esse ataque cardíaco, o suor, o tremor, a boca seca, quando a gente chega nos sintomas corporais, é o sinal de que a gente já não está aguentando mais, porque a gente tem os sintomas emocionais, né? Que é essa preocupação excessiva, a dificuldade de relaxar, os pensamentos intrusivos, até alteração do sono, uma irritabilidade, o estresse. Mas quando a gente chega aí nesses sintomas corporais, aí é um sinal vermelho maior ainda. Opa, você já passou pelos seus sintomas emocionais, não percebeu isso ou não deu voz para isso, e aí você chega nos sintomas corporais, né? E o transtorno de pânico, agora já estou falando o transtorno, né? O transtorno de pânico é esse limite que o corpo aguenta de estresse e ansiedade, né? Mas Porque assim, na o escala Richter cérebro. de terremoto ali, é o terremoto mais alto. A gente, com esse nosso, né, a nossa disponibilidade para dividir as coisas com as pessoas em mídias sociais, a gente trabalha desde, se você está na escala máxima, busque logo um hospital, um psiquiatra, um psicólogo vai me tratar isso, e está tudo bem, porque também tem solução, e tem medicação, tudo tem solução. Para você que não chegou nesse ponto, não chegue, vamos trabalhar com intervenções tão mais tranquilas e mais fáceis de manejo, para que você não chegue nesse nível máximo. Eu não sei a sua visão, Bruna, como psicóloga, mas pelo que eu leio do ponto de vista neurológico, que os médicos explicam, é assim: a sua ansiedade está alta com 30 anos, vamos dizer assim, já somatizando, com 40 anos ela vai estar pior, porque ela não tem tendência a regredir, ela só tem tendência a Uhum. piorar. Quem numa pesquisa responde assim, ah, a maioria dos meus dias eu estou muito ansioso. Esse daí está correndo em direção a uma crise de pânico, transtornos de pânico, porque ele não está cuidando disso, né? E os sinais estão ali toda hora apitando, né, Bruna? Eu acho muito importante esse canal que você tem, que é justamente para a gente falar sobre isso. Olha só, se observe, né? E aí, pensando também nas prevenções que você está trazendo, né? Essa evolução do quadro dos 30 para o 40. A prevenção funciona também em três, né, em três lugares também que eu penso. Aí eu já estou falando mais no aspecto meu, mas também é de acordo com o que eu vivencio. É o cuidado de si. Então, opa, eu vi esses sintomas, eu vou cuidar de mim. Não vou deixar que alguém cuide, não vou deixar chegar já ir de maca para o hospital, chegar no meu limite. Eu não vou esperar chegar no meu limite. Se eu identifiquei que os sintomas estão alterando o meu cotidiano, estão me impedindo de viver com qualidade de vida, eu vou buscar um cuidado. A segunda coisa, eu vou promover saúde na minha vida. Então, eu vou tentar dormir bem, eu vou tentar fazer exercícios físicos, eu vou tentar me alimentar bem. A prevenção é justamente nesse verbo, né? Eu vou prevenir para que eu não tenha que correr atrás depois, né? Que eu não tenha que remediar depois. E também aprender a lidar com as nossas emoções, porque trazendo aí nessa pesquisa que você trouxe, o nosso nível de ansiedade aos 30 hoje está no nível e pode aumentar mais. Por quê? Porque a gente está também num desenvolvimento social de aceleração, né? De cada vez mais exigindo da gente chegar e cumprir metas, né? Então, o tempo continua o mesmo, os dias têm as mesmas Uhum. horas, os anos têm os mesmos dias, mas a gente está sempre mais sendo exigido também.